Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 7ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Solicito ao vereador primeiro secretário para que proceda a chamada regimental. Ademir Pandolfo. Presente. Denis Donizete Paiva. Presente. Helena Lúcia Ferreira. Presente. José Paulo Borges. Presente. José Renato Cimensato. Presente. Renato de Souza Silva. Presente. Roberto Paulo da Silva. Presente. Silvana Elizabeth Mazieiro Fagote. Presente. Valdeir Joaquim de Faria. Presente. Não havendo oradores inscritos no expediente, conceda a palavra aos Desculpa. Desculpa que eu passei. Solicito ao subdiretor da secretaria para que leia as matérias do expediente. Ofício número 30 de 2012. Prezado senhor, sirvo-me do presente para cumprimentá-lo e solicitar a essa egrégia Câmara de Vereadores autorização do uso do prédio da Câmara Municipal de Caconde no dia 25/4 de 2012, às 18 horas, para apresentação da audiência pública referente à LDO 2013 e primeiro trimestre de 2012 das contas da saúde. Sendo o que se nos apresenta para o momento, reiteramos os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Marta Helena Moreira, diretora de Finanças da Prefeitura. Ministério das Cidades, ofício número 116. Assunto encaminha ofício 141, com cópia da indicação 208, que solicita liberação de recursos para manutenção e pavimentação de vias. Senhor presidente, em atenção ao ofício número 141/2011 da Câmara Municipal de Caconde, encaminhamos a resposta desta secretaria, conforme nota técnica. Atenciosamente, Luiz Carlos Bueno de Lima, secretário. Nota técnica número 1. Trata-se de indicação legislativa número 208 de 2011, feita pelo vereador José Renato Cimensato e enviada pelo presidente da Câmara Municipal de Caconde, vereador Ademir Pandolfo, por meio de ofício, solicitando recursos em caráter de urgência para manutenção em pavimentação de rodovias intermunicipais e interestaduais. 2. Por se tratar de pleito para pavimentação de rodovias, solicitado por meio do PAC Transportes, recomenda-se que a indicação seja encaminhada ao Ministério dos Transportes, pois aquele ministério detém a prerrogativa de tratar de obras viárias intermunicipais e interestaduais. Brasília, em 31 de janeiro de 2012, Luísa Gomide de Faria Viana, diretora. Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Frente Parlamentar das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. Senhor presidente, a Frente Parlamentar das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos da Assembleia Legislativa de São Paulo, a União dos Vereadores do Estado de São Paulo, juntamente com a Frente Nacional por Mais Recursos para a Saúde, integradas com a Associação Médica Brasileira, AMB, Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, Academia Nacional de Medicina, Associação Paulista de Medicina, APM, Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes, FEOSP São Paulo, Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas, CMB, e várias outras entidades da sociedade civil, compreendem que a saúde deve ser prioridade em nossa nação. A recente regulamentação da Emenda Constitucional 29, nos moldes como foi aprovada em dezembro último, frustrou a expectativa de todos e estima-se perda de 35 bilhões de reais. Esse valor seria repassado ao SUS se fosse aprovado o projeto original do Senado, o PLS 121/2007, de autoria do senador Tião Viana. Por isso foi lançado em 3 de fevereiro último, projeto de lei de iniciativa popular, que visa rever a Lei 141/2012, Emenda Constitucional 29, para que a União invista pelo menos 10% da receita corrente bruta, RCB, na saúde pública. Para chegar ao Congresso Nacional, o projeto precisa de pelo menos 1,4 milhão de assinaturas, 1% do eleitorado brasileiro. As assinaturas devem estar acompanhadas do nome completo elegível do eleitor, endereço e número do título eleitoral. Nesse endereço, www.apmcorp.org.br/emdefesa do SUS/
Page 1.aspx, é possível baixar o modelo do documento de coleta de assinaturas, semelhante a este que lhe enviamos em anexo. Nesses termos, convidamos Vossa Excelência e os demais vereadores dessa Câmara Municipal a se integrarem ao movimento e contribuir na coleta de assinaturas, participando ativamente na mobilização para garantir o preceito constitucional de que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Solicitamos o obséquio de enviar as folhas assinadas aos cuidados do Departamento de Defesa Profissional da Associação Paulista de Medicina, Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 278, Bela Vista, São Paulo. Certos de contar com a prestigiosa colaboração de Vossa Excelência, renovamos votos de apreço e consideração. São Paulo, em 29 de março de 2012, atenciosamente. Deputado Itamar Borges, Sebastião Miciara, Dr. Floresval Meinão, Edson Rogatti, José Reinaldo Nogueira de Oliveira, Florentino de Araújo Cardoso Filho e Luiz Flávio B. Durso. Aqui tem acompanhado uma cópia do abaixo assinado, se o pessoal quiser dar uma olhada. Indicação número 17, 2012, indicando ao senhor prefeito municipal para que estude a possibilidade de determinar a instalação de lombadas em diversos pontos da rua Dr. Pedro de Toledo. De autoria do vereador Denis Donizete de Paiva. Indicação número 18, 2012, de autoria também do vereador Denis Donizete de Paiva, indicando ao senhor prefeito municipal para que estude a possibilidade de determinar a instalação de mais placas solicitando silêncio nas proximidades da Santa Casa. Recebemos também do Executivo Municipal, em regime de urgência, o projeto de lei número 8/2012, que dispõe sobre majoração de auxílio pecúnia do Programa de Ação Coletiva de Trabalho, instituído pela Lei Municipal número 2154/02, alterada pela Lei número 2331, de 26/3/2008, e 2428, de 3/3/2010. Já recebeu o parecer favorável das Comissões de Justiça e de Finanças. Recebemos também o projeto de lei número 9/2012 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 280 mil no orçamento municipal e da outras providências. Recebemos o balancete de verificação referente ao mês de janeiro de 2012 da Câmara Municipal. Encaminha as comissões de Finanças e Orçamento. Também recebemos com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação a moção número 6, 2012, de pesar a família do senhor Expedito Cantarelli, e a moção número 7, também de pesar a família da senhora Sandra Helena da Costa Michetti. Recebemos duas propostas de honraria, uma de autoria de todos os vereadores e outra de autoria do vereador Denis Donizete de Paiva. Terminado o expediente. Não havendo oradores inscritos no expediente, conceda a palavra aos presidentes das comissões permanentes para marcação de reuniões e outras informações. Comissão de Finanças, quarta-feira, 9 horas. Comissão de Justiça, também quarta-feira, às 10 horas da manhã. Passamos agora à tribuna livre. Não havendo oradores inscritos, solicito ao vereador primeiro secretário para que faça a chamada para verificação de quórum. Ademir Pandolfo. Presente. Denis Donizete Paiva. Presente. Helena Lúcia Ferreira. Presente. José Paulo Borges. José Renato Semensato. Presente. Renato de Souza e Silva. Presente. Roberto Paulo da Silva. Presente. Silvana Elizabeth Mazieiro Fagote. Presente. Valdeir Joaquim de Faria. Presente. Havendo quórum, passamos agora à ordem do dia.
Solicito ao subdiretor da Secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia. Atendendo ao requerimento assinado por todos os vereadores, teremos em única discussão e votação o projeto de lei número 8 de 2012 do Executivo Municipal, que dispõe sobre majoração de auxílio pecúnia do Programa de Ação Coletiva de Trabalho, instituído pela Lei Municipal número 2154/02, alterada pela Lei número 2331, de 26 de 3 de 2008, e 2428, de 3 de 3 de 2010. Recebeu o parecer favorável das comissões de Justiça e de Finanças. Justificativa. Senhor Presidente, nobres edis, acompanhando o mesmo entendimento expressado no projeto de lei número 7 de 2012, que visa conceder reajuste na ordem de 10% aos empregados municipais e aposentados, a presente propositura tem por objetivo conceder reajuste ao auxílio pecúnia do Programa de Ação Coletiva nos mesmos termos e percentual acima citados. Assim, aguardamos, após a avaliação dos nobres vereadores, a aprovação deste projeto de lei. Luciano de Almeida Semensato, prefeito. Coloque em discussão a matéria que foi lida. Coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Teremos também em única discussão e votação o requerimento número 1 de 2012, requerendo ao senhor prefeito municipal informações sobre denúncias de irregularidades no cemitério Parque dos Ipês, de autoria dos vereadores José Paulo Borges e Silvana Elizabeth Mazieiro Fagotti. Coloque em discussão. Senhor presidente, conceda a palavra. Palavra concedida. Eu gostaria de pedir vista desse requerimento, para analisar melhor o que está acontecendo. Coloco o pedido de vista do nobre colega em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado o pedido de vista por unanimidade. Teremos também em única discussão e votação a moção número 6 de 2012, de pesar a família do senhor Expedito Cantarelli, de autoria de todos os vereadores, a qual recebeu o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação. Coloque em discussão a matéria que foi lida. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Eu sou autor da moção e conhecendo o senhor Expedito há bastante tempo, uma pessoa muito honesta, dedicada, né, que lutou aí com muito esforço para criar seus filhos. Senti aí uma pessoa digna, né, a família é digna de receber uma moção, né, infelizmente uma tristeza, mas uma pessoa que lutou muito a vida inteira. É só. Coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Finalizando, teremos em única discussão e votação a moção número 7 de 2012, de pesar a família da senhora Sandra Helena da Costa Michetti, também de autoria de todos os vereadores, a qual recebeu parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação. Coloque em discussão a matéria que foi lida. Essa moção da Sandra, fazendo aí principalmente porque é uma pessoa que eu conhecia muito, uma amiga, uma pessoa que foi da minha sala quando estudava, um bom tempo atrás, lá na escola Fernando Magalhães. Uma pessoa que sempre lutou, uma pessoa que sempre trabalhou e com certeza vai deixar muita saudade pela cidade, embora ela está partindo ainda um momento muito triste, uma doença que infelizmente não deixou muitas chances para ela. Coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia. Solicito ao subdiretor da Secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia da próxima sessão. Teremos em única discussão e votação o requerimento número 1 de 2012,
requerendo ao senhor prefeito municipal informações sobre denúncias de irregularidades no cemitério Parque dos Ipês, de autoria dos vereadores José Paulo Borges e Silvana Elizabeth Mazieiro Fagotti. Conceda a palavra aos vereadores para explicação pessoal. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Eu gostaria de convidar, né, e convocar também os vereadores para que a gente possa fazer parte desta lista para que seja votada esse projeto de iniciativa popular, né? É uma coisa assim que já vem acontecendo, nós sabemos, e é bom que esclarece a população também que não é a Santa Casa de Caconde que está com problema, mas que o Brasil vem atravessando por esse problema na saúde, que o dinheiro que o governo federal manda para a saúde não dá para tocar de jeito nenhum aqui em Caconde. Graças a Deus nós temos a colaboração do prefeito, que é grande, e nós estamos indo. E então é bom saber, realmente essa emenda 29 que ia dar uma força para as Santas Casas, que foi votada em dezembro, foi realmente uma decepção para todos nós que estamos engajados na administração da saúde pública. Então eu gostaria de pedir encarecidamente a todos os colegas, né? Itamar Borges é um deputado que vem colaborando bastante com a gente, para que nós possamos todos juntos, não só eu que estou envolvida na Santa Casa, mas todos nós possamos juntos acolher o máximo de assinatura possível para a gente encaminhar, né? Para ver se a gente consegue, pelo menos, amenizar o problema da saúde pública no nosso país. Só isso, senhor presidente. Muito obrigada. Senhor presidente, conceda a palavra. Palavra concedida. É uma pequena cobrança. Ontem eu estive lá na prainha e vi um pessoal que veio cobrar de mim aquela casinha de brinquedo que tem lá, de criança, estava muito suja ontem. Então eu queria deixar já um pedido aqui que fosse limpa aquela casinha, o pessoal que trabalha lá, o pessoal da limpeza, que é as crianças que vai brincar lá, né? Então que conservasse limpo, pelo menos feriado, porque as crianças podem brincar mais à vontade lá. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Primeiramente, quero agradecer os nobres edis pela aprovação aí da moção de pesar. E menciono a respeito da indicação das lombadas. Já existia indicação de outros vereadores. E agora, como ela se tornou uma única, ela está muito perigosa, né? Até mesmo no velório do seu Expedito, na hora que a gente estava saindo com o caixão para ir para o cemitério, desceu uma caminhonete, uma Saveiro, em alta velocidade, quase acabou atropelando a gente, acontecendo um desastre lá embaixo. Então, eu acho que é necessário, né? Não só de uma, eu acho que até mais, porque o salão aqui paroquial, todo dia tem concentração de pessoas, tem alunos de catecismo, então o dia todo é movimentado essa rua, né? Então aí que o prefeito analisa. E a outra do som, já mencionei semana passada, semana eu só entrei com os papéis. É só. Então, finalizando, né? Gostaria aqui de montar aí as comissões para analisar as propostas de honraria. Isso. Então nós temos aí, precisamos além do autor, mais 5 pessoas. Os autores são o Denis Uma e... Quem é o outro autor? Todos. Então vamos lá. O Denis como autor, ele já está dentro. Então, quem gostaria de participar? Não, eu queria falar depois. Você está encerrando? Estou encerrando. Nossa, eu não vi. Eu queria falar. Não, que deixou o tempo. Eu não vi. Não, tudo bem.
Pode falar. Antes disso, é que nos outros dias também aqui a gente tá, é que o pessoal está esperando muito. A gente para, espera, então. E é que eu achei que mais alguém fosse falar. Não, mesmo assim, então desculpa. Não, pode Depois, falar. depois da proposta você pode colocar. Alguém gostaria de participar das propostas? José Renato 1. O Denis já está como outro. José Paulo. Roberto. Posso ir também, se precisar. Silvana. Helena Lúcia. Pode ser? Então tá aí. Então, agora estenda aí a palavra ao pessoal. Eu queria me desculpar, senhor presidente, eu peço a palavra, eu Palavra não ouvi que o concedida. senhor estava encerrando. Eu queria fazer um pedido para o Departamento de Obras, na pessoa do Marco Aurélio, que é o chefe de obras de estradas. Né? Essa foi a informação que me deram. Eu vou encaminhar por escrito. Hoje me procuraram pedindo para, por favor, que fosse visto e passado máquina na estrada do Barro Preto. E, se possível, que se colocasse cascalho. Que parece que por lá está meio difícil de transitar. Eu não tive na estrada, mas só estou trazendo pedido de pessoas que utilizam a estrada do Barro Preto. Então, estou aproveitando para deixar registrado e vou estar encaminhando um ofício para o Marco Antônio. Né? Tudo bem. E com relação ao aumento, que a semana passada a gente não teve presente, né, eu justificaria que eu estive viajando. Eu lamento um pouco como funcionária e como vereadora, porque o pedido foi de 30%, né? E esse 30% eu gostaria de explicar que ele é simplesmente a perda. Nos cálculos que a gente fez, essa foi a perda de 2007 para cá, que os funcionários públicos tiveram. Então, o que a gente tem observado foram dados 2 abonos, né? Um de R$100, um de R$150. Eu ainda gostaria de dizer que agradeço que essa vez o prefeito Luciano tenha dado em forma de aumento salarial, que para a gente é muito mais interessante e mais justo do que os abonos que a gente vinha recebendo, porque, como vocês sabem, o abono ele é de acordo, ele é um percentual para todos. Então, como os salários são variados, pessoas recebem mais, pessoas recebem menos. Né? No caso do aumento salarial, não. Ele é mais justo porque ele é um percentual para todas as pessoas, esse mesmo percentual. Só que mesmo assim acaba ficando muito aquém, e hoje foi isso que eu escutei, né, no meu setor, que as pessoas esperavam que fosse mais, justamente pela situação que o município se encontra, né, que até consta de matéria em jornal, que foi considerada uma das cidades mais bem administradas financeiramente. Então as pessoas ficaram assim um pouco decepcionadas com o percentual, né? Mas nada como se ter um aumento. Eu acho que eu já falei isso em outras vezes, gostaria de repetir. Eu acho que o único jeito de se valorizar funcionário é pagando dignamente. E o que a gente tem percebido no Brasil em geral, e não é muito diferente na nossa cidade, é que às vezes a gente não recebe o que a gente mereceria receber. Porque o trabalho da prefeitura é um trabalho bem desempenhado, eu acho que os funcionários fazem a sua parte, eu não vejo tantas reclamações com relação ao funcionalismo. Eu acho que é um pessoal que trabalha muito, que tem trabalhado correspondido, né, porque o montante de trabalho tem sido cada vez maior, principalmente no meu setor, na saúde. A gente tem observado que não está sendo fácil trabalhar lá, por conta de muita demanda, de muitas pessoas precisando de atendimento, e o pessoal sempre corresponde à altura, né? Então, eu gostaria de dizer que eu lamentei um pouco o percentual, que o ideal seria a perda salarial, que é, no caso, de 30%. Você me concede uma parte? Mas, Concede que uma bom parte? que foi Não, feita alguma coisa. Só a título de curiosidade. Esse abono você recebe, o abono ele é incorporado ao salário, é recolhido, A única- FGTS, tudo em Ele cima é incorporado também? ao salário, só que ele acontece assim, por exemplo. É como se uma pessoa que ganha, não desmerecendo categorias, nem máximas nem mínimas, um salário mínimo, né, e uma pessoa que ganha 3 salários mínimos, né, elas recebem o mesmo valor. Depois ele é incorporado ao salário. Mas ele ficaria, assim, discrepante com relação à porcentagem dada no aumento. Então, o que acontece, por exemplo, hoje nós estamos com muita dificuldade de contratar médicos. Nós não temos mais nenhum médico concursado. Por quê? Porque o salário fica muito achatado do pessoal que dito assim, que faz pós-graduação, que Vereadora, estuda só um muito, que minutinho. ganha mais, né? É que
me concede uma parte? Pois é. Foi aprovado já o aumento, vai ter um concurso e aumentando o valor dos médicos. Então, eles Tá negociaram o salário deles, né? E as outras categorias acabam ficando, porque o médico tem um poder maior de fogo, isso ninguém é inegável, né? E com relação a isso, eu acho até justo, porque eles são uma categoria muito bem organizada, que muitas outras profissões não conseguem ter a organização que os médicos têm. E é um serviço essencial. Né? Então, a gente percebe que vai ficando muito defasado. Por exemplo, a gente estava fazendo um apanhado, alguns colegas lá do centro de saúde, vou pegar, por exemplo, vou citar uma categoria, os dentistas, por exemplo, que a questão de 10 anos, não sei quantos anos atrás, eles estavam comentando lá, eles ganhavam o equivalente a 10 salários mínimos, hoje não são 3. Não são 3 salários mínimos, o salário de um dentista hoje na rede pública. Então, não é que a gente está desmerecendo ou favorecendo categorias. A gente acredita que todas as categorias são importantes e todas mereceriam receber um salário justo pelo que é feito, pelo trabalho que é feito. Né? E não tem sido assim. Então, a gente lamenta no sentido de não ser o valor que seria o correspondente à perda que a gente tem tido de 2007 para cá. Deixa eu continuar, senhor presidente. Ela me concedeu a parte, mas ela me tesourou. Foi a Ná. Eu não, deixei você falar, pode falar. A respeito desse reajuste, é natural que todo mundo reclame do reajuste. Mas em razão das notícias, né, que a gente lê no jornal e também do próprio prefeito que falou para a gente categoricamente que a prefeitura está muito bem financeiramente e que o ano passado sobrou um certo valor até considerável. Então criou-se uma expectativa aos funcionários da prefeitura de que esse ano o reajuste seria algo bem melhor do que 10%. Então as reclamações, eu acredito que são fundadas nessa expectativa que os funcionários tiveram durante o decorrer desse tempo aí. Porque toda vez o reajuste nunca... Isso eu sei, porque eu também já fui empregado 26 anos, e todo aumento que nos eram concedido era pouco. Nunca era o que a gente pretendia ou entendia que se fazia por merecer. Mas eu acredito que esse ano, especificamente, aconteceu isso aí desse descontentamento em função da expectativa criada pelos noticiários que a gente via aí, que a prefeitura hoje, graças a Deus e graças à administração, está muito bem financeiramente. Então, eu acho que por isso que hoje existe essas reclamações. Né? Apesar de ter sido segunda-feira, e eu estou aqui em Caconde sexta, sábado e domingo. Nesses 3 dias, o que eu ouvi de reclamação foi brincadeira. Mas eu acho que foi em função disso aí. É só, não, meu colega. Vereadora Silvana, concede uma partezinha? Pois não. Foi muito bem lembrado. O pedido de 30%, né, até seria muito ótimo. Mas esse mesmo 10% que deu, da região, foi o maior reajuste que teve. Porque aqui a cidade vizinha da Piratiba deu 6%. Divinolândia foi 4%. Então, eles não estavam muito errados, não, de estar já confiando nesse reajuste que ia ser bom. 10% parece que é pouco, mas ainda foi o maior da região ainda. Só para passar isso. Obrigado. Pode falar. Não, você está na sua palavra aí. Não, depois eu encerro. Não, você está na sua palavra. Não pode falar. Você quer falar? Você vai falar de outra coisa? Ah, tá. Roberto, eu só queria dizer assim, que se a gente for procurar reajuste, a gente acha do tamanho que a gente quiser, no montante que a gente quiser e na porcentagem que a gente quiser. Porque cada cidade tem uma situação, tem um poder de fogo aí em dinheiro e tem uma arrecadação diferenciada da nossa arrecadação. Então, para mim, isso não é argumento muito válido, não. Eu gosto do preto e branco. Então, tem dinheiro, se valorize os funcionários, se valorize o pessoal que tem trabalhando para eles, né? Para a administração, para a Caconde crescer, para a Caconde ficar melhor. E hoje em dia, a gente sabe, a prefeitura é a maior, se não é a maior, é uma das maiores empregadoras de Caconde. Né? Então, eu acho que se você valorizar o funcionário, você tem milhões de maneiras de crescer
né, e de melhorar a vida do povo, o poder aquisitivo do povo, o poder de compra, a vida mesmo das pessoas em geral. Né? Então, eu só lamento que não tenha sido a perda, porque não foi nem a perda. Então, eu não acho que tenha sido ruim receber um aumento. Não é ruim receber um aumento. Né? Só que eu acho que a condição que a Prefeitura tem hoje poderia ter passado toda a perda de 2007 para cá, os 30%. Acho que a Prefeitura teria condições de estar repassando esse valor. Essa que é a minha opinião. Me concede uma parte, vereadora? Eu acho assim, eu concordo com o que o vereador Roberto falou. A realidade dessas cidades que ele citou, Tapiratiba e Divinolândia, é uma realidade próxima à nossa. A gente percebe o trabalho que o prefeito vem fazendo, que é um trabalho firme, um trabalho sério. E esse aumento, você pode ter certeza que se ele pudesse dar os 30%, principalmente por ser um ano eleitoral, você pode ter certeza absoluta que ele não precisava nem indicação que ele ia fazer isso. Tá certo? Eu acredito que por ele estar fazendo um trabalho sério, ele tem a lei de responsabilidade fiscal que ele tem que seguir, a porcentagem que ele tem que colocar da... 60% da arrecadação mensal. Exatamente. Entendeu? Então, eu acredito assim que o pessoal, descontentamento, como diz o Zé Paulo, em todos os setores que nós temos, tá certo? Mas eu já conversei com várias pessoas que também ficaram contentes, principalmente vocês, que são a classe que ganha mais, tá certo? Se saiu privilegiado dos que os que ganham menos. Então, quer dizer, pessoas também que estão contentes com o aumento que teve. Né? Eu percebo assim que o Luciano, o prefeito Luciano, ele tem feito uma boa administração, e se ele pudesse dar esse aumento de 30%, não precisava indicação nenhuma. Vocês podem ter certeza absoluta que ele seria o primeiro. O problema é que a cidade... administrar uma cidade é muito difícil. Você tem que estar lá dentro para você ver. Não adianta você querer contar para as pessoas a complicação que é. Então, mediante as prestações de contas, é possível de ver, né, o que é possível ser feito e o que não é possível. Né? Eu falo embasada na arrecadação mensal do município e na porcentagem que o Tribunal de Contas permite que seja dado. Né? Que a arrecadação chega a 4 milhões, mais ou menos, por mês. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite a todos. É meio que lamentável receber uma resposta assim tão tardia, da forma que foi feita, através deste ofício, mas, baseado na educação que temos, eu agradeço a resposta. Em virtude de muitas outras, a gente não receber nem resposta das indicações ou pedidos que a gente faz lá fora, né, tanto a nível estadual ou federal. Neste caso, o Pacto Transporte é uma necessidade nossa, e o Brasil está passando por um momento muito especial, e eu vou ficar na torcida aí para que os próximos políticos que virão, que tenha o mesmo engajamento, para que continue cobrando nesse sentido. Eu acredito que este ano vai ser um pouco inviável ficar batendo em cima disso, mas não vou desistir, vou tentar saber mais coisas, saber da chance disso acontecer para a nossa região, e também, quem sabe, conseguir força vizinha, que hoje nós somos aí vizinhos dos mineiros. Né? Minas, São Paulo, está coladinho, a felicidade que nós já tivemos aí com essa parceria dessa vicinal Caconde Muzambinho, torcemos aí também para que aquele restante também seja concluído, essa parte de Muzambinho, e que em virtude dessa indicação por Pacto Transporte, que a gente aí conquiste juntamente com companheiros da região, para que melhoremos aí toda a situação de estar visitando cidades vizinhas e relacionado também ao comércio, à parte do transporte, enfim. É gigantesca essa necessidade. Faço aqui minhas as palavras da amiga vereadora Ana. Acabei demorando para estar falando, então, em virtude do tempo, na discussão, foi falado e discutido muitas coisas que eu concordo com o que a vereadora comentou, em razão dessa última discussão, do aumento, e também dessa frente parlamentar aí das Santas Casas, né, a frente popular, vamos dizer assim, no intuito de estar conquistando aí uma força popular para que realmente a gente consiga dar um chacoalhão
estadual e federal, para que a nossa saúde realmente seja, de forma mais contundente financeiramente, reestabelecida. A gente sabe hoje a dificuldade que é administrar uma Santa Casa. Muitos cacondenses já passaram por lá fazendo um trabalho. Infelizmente, alguns deles hoje têm um nome não tão bem lembrado em discussões de esquina, porque não conseguiram administrar. Não sei se foram errados ou se foi um grupo que não teve tanta sorte naquele momento financeiramente de receber ajuda tanto estadual como federal, e aí realmente é difícil. Conversando com um deles, e hoje ele tem até problema no seu nome, ele disse que é complicado. Foi convidado a ser uma pessoa, a dar o nome e a tentar fazer com que aquele hospital, aquela Santa Casa fosse organizada, e em virtude de uns problemas, ele acabou tendo os problemas até particulares, né? Então, hoje eu quero dar os parabéns a todos que participam da administração municipal, a todos que participam também de forma, até eu esqueci o nome que eles utilizam, da Santa Casa, irmão, e por ser Irmandade Irmão. Quero deixar aqui meus parabéns a todos que participam. É muito difícil mesmo colocar o nome lá. Se der tudo certo, ótimo. Todos e aqueles que estão na ponta, mais ainda, vão levar mérito com tudo isso. Se der errado, muitos deles vão ficar amanhã na boca do povo, infelizmente. Por quê? Porque só é lembrado aquilo que é bom. E fica por muito pouco tempo na boca do povo. Quando é ruim, dura muito. É igual futebol. Futebol, um time ganha, a torcida está alegre. O próximo jogo perdeu, a torcida já está descontente. Então, até um exemplo esquisito, mas é a minha área de atuação, eu sempre faço ligação no esporte. Em razão, aí para finalizar minhas palavras, senhor presidente, até não ia fazer novo comentário, porque foi semana passada, acaba sendo uma mesmice, mas como já caiu na discussão, os colegas não estavam presentes, evidentemente, continuo repetindo aqui as palavras do vereador Aná, ficaria muito fácil conceder um aumento que atenderia todas as funções. Era o meu desejo também. Só que fica difícil, tem a responsabilidade fiscal. Eu acredito que o prefeito Luciano agiu da maneira sensata. Eu acredito que ele também, para tomar uma decisão dessa, ele chama ali seus companheiros de cada área, principalmente da área de finanças, para que entenda os números a serem estudados para estar oferecendo um aumento de salarial. O colega e vereador José Paulo comentou muito bem. Qualquer aumento que fosse dado, a não ser um exorbitante, que fugiria até da responsabilidade fiscal, chamaria atenção. Mas é natural. O filho, quando vai sair de casa, eu não tenho filho, mas já ouvi esses exemplos. Pede um dinheiro para o pai, o pai dá um valor e o filho reclama. Na outra semana o pai tenta melhorar um pouquinho, o filho continua reclamando e nunca está bom. O filho sempre quer mais dinheiro. Mas quem entende da administração da casa é o pai e a mãe. Se ele oferece um dinheiro para o filho ali, para ele gastar na praça, comer um sorvete, tomar um sorvete, comer um lanche, tomar um refrigerante, ou outras finalidades, a família dele vai ter problema depois. O outro irmãozinho dele vai ter problema. Se for a casa alugada, não vai ter dinheiro para pagar o aluguel. Vai ter gente batendo na porta lá. Então eu acho que o prefeito foi sensato, agiu de forma dentro da lei da responsabilidade fiscal. Eu tenho certeza e não tenho dúvida. Ele ficaria muito mais contente também se ele pudesse oferecer, até num momento desse que estamos prestes aí a estar entrando em discussões de novas lideranças políticas, com certeza, se ele hoje tivesse o poder de oferecer um valor melhor, com certeza ele o faria. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Só voltando ao assunto que o nobre colega falou de saúde. Então, a campanha da fraternidade esse ano da Igreja Católica
tratou e vai tratar até a próxima campanha, especificamente do problema de saúde. Então eu tenho certeza que a partir de então, até que a Igreja Católica se manifestou em cima desse assunto, é muito grande a população que participa, e hoje a gente já vê alguma mudança na política no âmbito federal. A mudança que eu digo no sentido de se investigar os roubos, as corrupções, as falcatruas. Então já está, hoje já se investiga coisas que não aconteciam no passado. Se faziam e ficavam encobertos e a gente nem sabia de nada. O povo mesmo não sabia de nada. Por quê? Porque não se investigava. A gente só imaginava, existe, mas não se via. E de uns tempos para cá já começou então a polícia realmente exercer o seu poder, o seu dever de polícia e com autorização para se fiscalizar. Eu acredito que a partir de então vai se melhorar a saúde de um modo geral em todo o país. Em função disso, se vetando, ou se proibindo, ou se buscando os culpados, de alguma maneira vai se diminuir a corrupção. Acabar eu acredito que é impossível, mas vai se diminuir porque hoje o caboclo tem medo. Nós estamos tendo aqui um exemplo recente desse senador Demóstenes, que subia na tribuna, batia no peito, falava isso, falava aquilo, porque fulano isso, porque fulano é aquilo, e está lá o fiado da mãe dentro de uma puta de uma falcatrua. Hoje, eu acho que ele não tem nem coragem, nem cara para vir numa televisão dar uma explicação do por quê. Porque falava tanto e está lá um dos envolvidos também. Então isso aí, há tempos passados, não se buscava, não se averiguava, não se investigava e a coisa ficava por aí mesmo. Então, a partir desse momento em que as polícias estão exercendo, eu acho que não a contento ainda, mas exercendo o seu dever, a tendência é melhorar. E com certeza são mais recursos que virão, principalmente para essa área de saúde, tão criticada por todos, em todos os âmbitos governamentais, tanto federal como estaduais e municipais. Mas eu tenho fé que a partir de então a coisa vai melhorar mesmo. Era só, senhor presidente. Muito obrigado. Finalizando, só para não ficar uma coisa um pouquinho chata, né? Nas próximas sessões, aí no momento que a gente conceder a palavra, só o pessoal não esperar muito, porque tá ficando assim, tá parecendo que eu não estou querendo conceder as palavras aos vereadores, não tem nada a ver. É que a hora que eu olho para um, olho para o outro, olho para um, olho para o outro, ninguém comenta nada, então eu estou terminando. Senhor presidente, só, então, pela ordem só, pois não. É que todo mundo quer ser o último a falar, então vai ficando uma situação chata. Você olha, todo mundo cabeça baixa, mas você pede a palavra, fala, demora 10 minutos, então fala gente, o que eu ia te falar. Aqui somos todos vereadores, cada um tem o seu momento, não é necessário ser o último, embora cada um tem no momento que é pedido uma parte, todo mundo concede, então não tem necessidade de ser o último. Então agora para a próxima, cada um pedir no momento certo, não esconder porque eu estou procurando, não estou achando ninguém, por isso que eu estou tentando terminar. Não tem nada a ver que eu não estou tentando conceder a palavra, pessoal, tudo bem? Então terminando, também estou nessa daí. Quanto ao reajuste, gente, que foi o que foi mais colocado aqui hoje, infelizmente todas as áreas estão defasadas. Nós também, professores, estão aí, cada ano que passa, reclamando mais e está do mesmo jeito. Esse reajuste que todos esperavam, quanto aqui o pessoal da nossa prefeitura também, não está vindo. Então, eu acho que 10%, nesse momento, eu acho que não é o que a gente esperava. Todos os vereadores gostariam que fosse mais. Todos. E eu tenho certeza também que o prefeito gostaria que fosse mais. Só que, infelizmente, nesse momento não pode ser colocado isso. Agora, eu tenho certeza que ele está fazendo o possível para deixar a prefeitura em uma boa situação e também tentando contentar os funcionários. Eu acho que o aumento, depois que ele for dado, não pode se reduzir mais. Então, hoje, o pessoal reclama, tudo bem, estou reclamando sim, mas hoje, com o dinheiro que tem em caixa, que a gente já sabe, foi colocado, eu acho que para hoje não seria um problema. Mas a gente não pode abrir muito também, que para o futuro pode ser. E eu tenho certeza, como já foi colocado por várias pessoas, é melhor receber menos aumento do que ficar com o salário atrasado. Então, espero aí que... espero e tenho certeza. Se o prefeito pudesse conceder uma maior parte no salário, ele teria feito. Principalmente pensando na situação que é agora.
Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e até a próxima sessão, se assim Deus nos permitir. Muito obrigado.